Fala galera aí do sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aí começar na página 22 e nós vamos aprender como surgiu o teatro grego, gente. Olha só que bacana. Então vamos seguindo aí a leitura na página 22, tá bom? Para além dos mitos, o teatro grego. O teatro nasce no diálogo entre o etéreo e o real, entre os homens e os deuses. Então aí já está passando a dica para a gente que o teatro grego vai falar muito a respeito de mitologia, vai falar principalmente também das ações humanas e das ações dos deuses, tá? Concretiza-se na ação cênica que é materializada, por exemplo, por meio do uso da máscara. O uso da máscara no teatro grego é muito importante, viu, gente? Antes de agregarmos outros elementos que compõem o fazer teatral, temos que retirar os deuses dos altares e colocá-los próximos a nós. A cada passo que a humanidade trilhou, seus mitos foram questionados. Então aí a gente lembra de como que a mitologia também deixou de existir, porque a filosofia mostrou que a mitologia não era tão verdadeira assim, né? Foi isso que fez Tespes, um dos primeiros atores e produtores teatrais do Antigo Ocidente, que em meio a uma apresentação saiu do coro ritualizado e autodenominou-se como sendo ele o próprio Deus. Olha só que interessante. Tespes, que é considerado o primeiro ator da história da humanidade, e ele fazia as peças teatrais. Em uma apresentação, ele saiu lá do palco e ele disse para todo mundo lá no teatro grego, ele disse que ele era o próprio Deus. Ele pegou como personagem, ele começou a encenar Deus. Olha só que interessante, ele como era ator, ele começou a encenar dizendo que ele era o próprio Deus. O deus que Tespes representou era Dionísio, deus do vinho e da fertilidade. É muito curioso isso, gente, que na história do teatro, né, principalmente grego e na história da humanidade, o deus Dionísio, ele é a maior representação do teatro na história, tá? Porque, segundo estudiosos e historiadores, o deus Dionísio representava esse vinho e essa fertilidade. Então era muita dança, era muito canto, representações. Então o teatro grego tinha a mistura desses elementos. Encenava, cantava, tinha música, então é muito curioso. E a presença da máscara era muito importante. Então Tespes aí representou o deus Dionísio, tá? Tespes, autor e ator, foi um dos responsáveis pela popularização da arte teatral na Grécia, ao fazer de sua carroça palco para suas apresentações. Olha só que legal. Ele costumava viajar pelos lugares, né, e usava a carroça dele como o palco para os teatros que ele mesmo fazia, tá? Ele também foi o responsável por dar voz aos chamados personagens, como é o caso do protagonista. O protagonista é o personagem principal da história, tá? E o antagonista é o vilão da história, tá? Seguindo na página 23, a gente vai falar sobre o Dionísio, que ele tem um nome também de deus Baco, tá? Tem esses dois nomes que geralmente a gente encontra nos livros. A gente vai encontrar como deus Dionísio ou então deus Baco, o deus grego da mitologia. Esse é o deus referente ao teatro grego, tá, gente? Então a gente está vendo aí o Dionísio segurando aí uvas, né? Que representa o vinho. Então vamos ver o que vai ser falado da história dele. Dionísio ou Baco era filho de Zeus, Júpiter e de Semele, princesa tebana, filha de Cadmo. Hera, Juno, sempre ciumenta e querendo fazer morrer ao mesmo tempo a mãe e o nascituro, foi procurar a princesa sobre a fisionomia de Beroe, sua ama, que lhe aconselhou que exigisse de Zeus a graça de apresentar-se diante dela com toda a pompa de sua glória. Semele cedeu esse pérfido conselho. Zeus, depois de muita resistência, acedeu, enfim, ao pedido de sua amada, e lhe aparece em seguida no meio de raios e relâmpagos. O palácio pegou fogo, e Semele sucumbiu no meio das chamas.
Não obstante, a expectativa de Hera foi iludida. Por intermédio de Vulcano, Zeus retirou Dionísio do incêndio. Macris, filha de Aristeia, recebeu a criança em seus braços e a entregou a Zeus, que a pôs na sua coxa, onde aguardou o tempo necessário para nascer. Contam outros que as ninfas o retiraram do meio das cinzas maternas e se encarregaram da sua educação. Seja como for, Dionísio passou toda a sua infância longe do Olimpo e dos olhos malévolos de Hera, no campo de Nissa, cidade fabulosa da Arábia Feliz, ou talvez das Índias. Após um tempo, sua tia, por ordem de Zeus, vigiou a sua primeira educação com o auxílio das Íades, das Horas e das Ninfas, até que chegou à idade de ser confiado aos cuidados das musas e de Sileno. Quando cresceu, conquistou as Índias com um bando de homens e mulheres conduzindo tiços e tambores em vez de armas. Conduzindo tiços e tambores, gente, conduzindo instrumentos musicais, tá? A sua volta foi uma marcha triunfal dia e noite. Em seguida, esteve no Egito, onde ensinou a agricultura e a arte de extrair o mel. Plantou a vinha, né? Plantou então aí a uva, né? A uva para se ter produção de uva para se fazer os vinhos, e foi adorado como deus do vinho. Dionísio triunfou sobre todos os inimigos e sobre todos os perigos a que expunham as incessantes perseguições de Hera. Hera queria acabar com Dionísio de todas as formas, gente. A Hera, como sempre, ela não gostava muito aí de outros filhos que Zeus tinha, principalmente porque a Hera, ela sofria muito ao perceber que Zeus tinha filhos fora do casamento, tá? Continuando. Com uma carroça que virava palco, Téspes viajava por diversos lugares e se tornou uma das primeiras referências do teatro que temos hoje em dia. Com o passar do tempo, a evolução dos governos democráticos na Grécia Antiga fez com que o teatro fizesse parte da vida pública daqueles povos, no que tange a sua participação política. Olha só que interessante. Foram se criando governos na Grécia Antiga que permitiram que o teatro fosse um acesso público. Então, todas as pessoas poderiam participar dessas apresentações no teatro público. E o interessante é que as encenações no teatro público começaram a contar histórias do dia a dia do povo grego, através de comédias, de histórias engraçadas, através de tragédias, histórias dramáticas que fazem o povo chorar. Então, era muito interessante. Assim, como parte da vida grega, o teatro ganhava festivais em que eram decididas as melhores peças teatrais ou os dramaturgos, os que escreviam as peças de teatro. Os dramaturgos eram quem criava essas histórias para serem encenadas. Então precisava dos dramaturgos, que eram aquelas pessoas que escreviam as peças de teatro, e precisava dos atores, aqueles que vão fazer o teatro acontecer, fazendo aí os personagens. E as edificações, por exemplo, os palcos teatrais. Então, para que o teatro pudesse acontecer na Grécia Antiga, precisava de ter os palcos, que nós estamos vendo aqui pelas imagens. Olha só como é que eram os teatros na Grécia Antiga. O palco aqui de baixo e aqui a arquibancada, gente. Olha só que bacana o local onde que as pessoas sentavam, tá? E aqui tá dando pra gente perceber, tem uma pessoa aqui do lado, o palco e os lugares onde as pessoas sentavam, tá? Agora, não era um mito, mas sim a consciência da humanidade que reverberava nos palcos. O coro, que antes dançava e cantava em torno de um deus, agora também dialoga com as suas próprias questões. Olha só que interessante. Então aí na apresentação da Grécia, do teatro grego, a gente vai ter os personagens, nós vamos ter uma história que é contada pelos dramaturgos, nós vamos ter um teatro que é o palco principal, e a gente vai ter o coro. O que seria o coro? O coro é aquela parte onde vai cantar, aquela parte que vai trazer a música para dentro do teatro, tá?
A palavra teatro é grega e significa o lugar de onde se vê. Olha só que interessante aí o significado da palavra teatro, gente. Ela é de origem grega e significa o lugar de onde se vê. Logo que haja o chamado fenômeno teatral, precisamos dos atores, de um texto escrito e de uma plateia, que são as pessoas que assistem às representações. Até então, o teatro estava no sentido prático da vida social dos povos da antiguidade, em que as representações das formas da natureza eram realizadas com um determinado fim no ritual. Na Grécia Antiga, o teatro torna-se a expressão não mais ligada às questões religiosas, mas assume temáticas ligadas à figura do homem em confronto com seu próprio destino. Tá vendo? Até o teatro deixou de existir aquele teatro voltado para os deuses. O teatro começou a encenar as peças voltadas para o dia a dia do povo grego. Dada a recepção por parte da plateia quanto aos discursos, isto é, as dramaturgias, o que se fez ao longo do tempo foi perceber a importância da arte dramática como forma de transmitir pensamentos e valores para aquela comunidade. Então as histórias gregas que eram encenadas começaram a trazer o dia a dia das pessoas através das comédias, que eram histórias engraçadas, e histórias dramáticas, que eram histórias que faziam com que o povo grego pudesse demonstrar seus sentimentos. Né? Então eram histórias mais tristes, histórias que faziam com que o povo grego pudesse pensar um pouquinho sobre a própria vida que eles estavam vivendo. Tá? Aqui tem um pouquinho aqui, ó, mais aqui de baixo, tem alguns pontos interessantes aqui, ó. Dessa forma, o teatro grego pode ser dividido em duas formas de representação, a tragédia e a comédia, tá, gente? Nas tragédias, os heróis eram homens, deuses e semideuses, que precisavam entender seu destino e lutar contra seus adversários para legitimar sua honra. Então, as tragédias tinham a presença de heróis gregos, deuses e semideuses. Então, geralmente nas tragédias vai ter muito conflito. E geralmente nas tragédias vai ter alguém que vai morrer. Então isso, para o povo grego, causava um sentimento de tristeza, tá? Então era muito interessante aí nessa época, tá? A palavra tragédia significa canto do bode, uma alusão aos sacrifícios de animais em nome de Dionísio. Então a palavra tragédia, ela vai significar canto do bode. Por quê? Naquela época, principalmente quando se faziam os teatros, tinha um sacrifício de animais para o deus Dionísio, que é o deus aí do teatro grego, tá? O tema central das peças gira em torno da mitologia não como algo a ser cultuado, mas para ser compreendido, tá? Então, o uso da tragédia é para que o ser humano possa entender o que é sofrimento, que possa aprender através de coisas tristes, através da dor e do sofrimento, ele possa aprender alguma coisa, tá bom? Mais aqui de baixo, aqui tem a perguntinha aqui da página 27, gente. Aqui é um pouquinho, né, de como que era escrito o teatro grego, tá, gente? Eu vou pedir para vocês lerem até o finalzinho, só para vocês terem conhecimento como é que era a escrita do teatro, tá, daquela época. A gente está vendo aí um exemplo da representação do teatro, muito bacana a imagem, muito interessante, tá bom? E vai falar das comédias. As comédias do teatro grego eram histórias engraçadas, que eram demonstradas principalmente naquela época do teatro grego, tá bom? Aqui, ó, temos uma perguntinha, eu vou querer que vocês só façam isso aqui, ó. Vocês vão pesquisar sobre a comédia grega, tá? Então eu quero que vocês pesquisem o que eram as comédias gregas e eu quero que vocês coloquem só isso aqui, ó. Quem são os principais dramaturgos das comédias gregas? Eu só quero isso, tá bom? O restante aqui, ó, não precisa fazer. Eu quero que vocês só façam até aqui, ó. Quem são os principais dramaturgos desse gênero? Vocês vão colocar características aí da comédia grega e listarem quais são os principais dramaturgos desse gênero. Tá bom, gente? Qualquer dúvida que tiverem, pode entrar em contato comigo, tá? Obrigado, gente.